Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? A nossa aula é de língua portuguesa e produção textual de uma biografia. Vamos lá? Sou a professora Deli e hoje vamos ter a oportunidade de aprender como fazer uma biografia. Vamos fazer juntos, tá? Então, primeiro vamos relembrar o que é preciso numa biografia, quais são as características desse gênero textual. Tá? Porque biografia é quando eu escrevo sobre a vida de alguém. A autobiografia é sobre a minha própria vida, tá? E hoje a gente vai relembrar a biografia, tá bom? Acompanhe comigo aí na telinha. Biografia, ó. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, etc., são informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Além disso, você pode acrescentar imagens, o que torna ainda mais interessante o trabalho. Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa. Tá? Então, essa é a biografia. Vamos para o próximo. Características textuais. Vamos lá. Primeiro, gênero narrativo. Eu vou narrar os fatos da vida de alguém. Tá? Segundo tópico, texto narrado em terceira pessoa, ou seja, eu vou falar sobre outra pessoa. Depois, terceiro tópico aí, ó, ordem cronológica dos fatos, ou seja, vai seguir uma ordem do tempo aí, tá? Não posso falar sobre algo que aconteceu ele adulto ou criança, eu tenho que seguir essa ordem cronológica dos fatos, do tempo, do jeito que aconteceu. Depois, ó, conjunto de informações sobre a vida de alguém. Então, eu tenho essas informações sobre a vida dessa pessoa. Depois, relatos de fatos marcantes da vida de alguém. Uso de pronomes pessoais e possessivos, né? Seu, meu, essas palavras, que são esses pronomes que a gente está se referindo. Uso de marcadores temporais, ou seja, na infância, na adolescência, naquela época. Esses marcadores são importantes, esses trechos no texto, tá? O que aconteceu na infância, na adolescência, na fase adulta. Predomínio de verbos no pretérito, ou seja, passado, tá? Que é perfeito ou imperfeito, coisas que já aconteceram. Então, essas características textuais são importantes nesse gênero textual, que é a biografia, tá bom? Vamos lá para a próxima telinha. Biografia. Então, dados com data de nascimento, morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, etc., são informações importantes que devem aparecer numa biografia. Então, além disso, você pode acrescentar imagens, que isso torna ainda mais interessante o trabalho. Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa. Então, esse gênero textual, o título pode ser o nome da pessoa, já que eu vou fazer a biografia. E depois eu vou relatando os fatos à medida que eu for elaborando o texto, tá? E assim eu organizo a biografia, no caso, o texto que eu vou estar trabalhando. Vamos lá para o próximo exemplo aí na telinha. É importante o quê? O texto ele deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Então, você pode incluir seções para dividir o texto em partes, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver aí, ó. Nascimento. Primeiro eu vou falar sobre o nascimento, quando ela nasceu, a cidade, o nome dos pais, né? Se ela tem alguns irmãos, esses detalhes da vida pessoal dessa pessoa. Depois, principais feitos, tá? Eu vou ver o que ela fez de importante e colocar essas contribuições nesse gênero textual também. Outro exemplo, obras. Se é um escritor, alguma pessoa que já produziu algum tipo de obra importante, já foi produzida uma pessoa famosa, no caso é uma biografia, né? Geralmente são de pessoas públicas. E a gente coloca esses tipos de feitos nesse gênero textual também. Outro é morte. Se, no caso, a pessoa faleceu, são dados importantes para a gente também colocar nesse gênero textual, para enriquecer essas informações, tá? Então, olha só, curiosidades. Pode ter algumas curiosidades da vida dessa pessoa. Então, é interessante eu acrescentar essas informações também, porque quanto mais eu acrescentar essas informações, mais eu enriqueço o texto que eu estou produzindo. E é interessante colocar isso também, tá? Então, olha só. Como fazer uma biografia? Vamos se atentar nisso, vamos relembrar, porque a gente já viu isso em aulas anteriores.
antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. Então, olha só, biografia é diferente de autobiografia. Quando eu faço uma autobiografia, é sobre a minha própria vida, tá? Quando eu falo auto, eu estou me referindo ao autor, no caso eu. Biografia é a vida de alguém, então eu faço sobre a minha própria vida. No caso aqui, eu estou falando da biografia, então eu estou falando da vida de outra pessoa. Então é interessante eu fazer essa pesquisa sobre dados dessa vida dessa pessoa, porque diferente de outros textos, eu não posso acrescentar uma informação nova, fictícia ali, ficar inventando. Diferente de outros tipos de texto que eu posso produzir usando a minha criatividade ou a minha imaginação. A biografia é algo concreto que realmente aconteceu, um fato verídico. Eu não posso ficar criando informações da minha própria cabeça, da minha imaginação, não. Tá? Como eu estou escrevendo sobre a vida de outra pessoa, eu preciso ter esse cuidado, pesquisar de maneira correta o que realmente aconteceu, o que realmente foi feito por ela, tá bom? É interessante lembrar esse item importante nesse tipo de texto. Vamos continuar na leitura aí na telinha. Ó, pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Além disso, se for possível, entrevistar a própria pessoa ou membros da família torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto. Nesse caso, você pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela. No entanto, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto em itálico. Então, olha só, quando eu faço uma biografia, como eu já falei, eu não posso acrescentar fatos na minha imaginação. Eu faço essa coleta, essa pesquisa dessas informações, tá? Dessa pessoa, e é interessante eu colocar fatos que realmente aconteceram, como eu falei, e também colocar entre aspas alguma citação dela. Se realmente ela falou aquela frase, eu coloco entre aspas, uso aquele sinal de pontuação, as aspas, para identificar a fala daquela pessoa ali, tá? E ele falou em letra itálica porque é um recurso usado no computador. Mas quando você escreve à mão, você também usa só o recurso da aspa para identificar que aquela fala é se referindo realmente àquela pessoa que falou, no caso da pessoa que você está escrevendo, tá? Então, só para lembrar, a biografia é um texto que eu não posso criar nada ali. Eu tenho que fazer uma pesquisa, coletar dados realmente verídicos, dados daquela pessoa. Dados que realmente aconteceram, fatos que realmente aconteceram. Não fatos da minha imaginação, criar da minha imaginação com respeito à vida daquela pessoa. Então, eu preciso ter cuidado com esse gênero textual, tá? É diferente da autobiografia que eu escrevo da minha própria vida. E até mesmo fazendo isso, eu tenho que escrever coisas que realmente aconteceram. Eu não posso ficar criando. É diferente de eu criar um anúncio, de eu criar uma receita fictícia, de eu criar um conto da minha imaginação. Então, é diferente de outros tipos de texto. A biografia, eu preciso fazer essa coleta de realmente fatos verídicos, ou seja, fatos reais, que realmente aconteceram, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma pesquisa que eu fiz do Adenor Leonardo Batti, que é o Tite, né, o técnico na nossa seleção brasileira atualmente. Então, ele é mais conhecido como Tite. Algumas informações que eu pesquisei, ó. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1961, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Você sabia que ele era Rio Grande do Sul? Ele é filho do meio de Ivone Massoge e Genô Bage. E ele tem uma irmã mais velha, chamada Beatriz, e um irmão mais novo chamado Ademir, mais conhecido como Miro. Quando criança, sua família o chamava de AD, cuja maior diversão era jogar futebol com seu irmão Miro. Ele foi jogador e iniciou como volante. Você sabia que ele foi jogador e iniciou como volante? Olha uma informação interessante sobre o Tite. E ele tornou-se treinador em 1990 e Tite é o atual treinador da seleção brasileira. Então, tem algumas informações básicas sobre ele aí e fatos que realmente aconteceram. Então, essas informações, quando eu vou fazer uma biografia, seja ela de quem for, no caso aqui eu estou dando o exemplo do Tite, né, que é o treinador atual da nossa seleção brasileira. Mas essas informações, elas têm que ser verídicas. Eu não posso ficar inventando do jeito que eu quiser, não, tá bom? Tem que ser fatos reais. Então, essa é a nossa aula de hoje, que ficamos por aqui.
tá? Eu espero que você tenha compreendido. Na próxima aula a gente vai fazer uma biografia para você compreender como organizar isso e a gente vai poder compreender um pouquinho mais desse gênero. Eu espero que você tenha compreendido e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e compreender um pouco mais e ver passo a passo como fazer uma biografia, tá bom? Te aguardo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!